assim, do jogo. quando ele citou a jogada, né, do Bidon, cara, que assim, a jogada do Bidon representa esse futebol, por exemplo, moderno de hoje em dia, que é a importância desse camisa 8, que carrega a bola com qualidade. Ali era o Bidon jogando quase como um meia ontem. É o Renato Augusto. O tapa que ele dá no Cauã Barros é até covardia, cara. Cobrar do Cauã Barros, tem que neutralizar aquilo ali, porque é um tapa imprevisível. Eu ia assim. entrar nesse mérito, porque assim, o Bidon... Você vai passar pano para Cauã Barros. Não, é que ele dá um drible surpreendente. É um drible absurdo. E assim, o Cauã Barros ainda tenta fazer a falta mais de uma vez. E o Bidon consegue passar. Assim como a gente elogiou o Ryan de ter sofrido a falta, ter batido a falta rápido, o Bidon foi bom em conseguir fugir da falta e conseguir carregar a bola. Mas e outro ponto, assim, total. Que fica pra história. Fica pra história, mas assim, muito pela genialidade do Bidon e não pela falta de... uma falta de marcação do É Cauã até Barros. emblemático ser em cima do Cauã Barros, né? Sim, porque era o principal marcador. Exatamente. Quando você consegue passar por essa marcação... É um mérito maior ainda, né? Aí sai o gol, porque é o cara que todo mundo concorda que quando ele entra no Vasco, ele equilibra mais o meio de campo do Vasco. Mais pegada, mais intensidade. Então, assim, quando o Bidon consegue passar por ele dessa forma, deixar ele pra trás, quebrar essa linha, você viu o campo que se abriu. E aí, lógico, aí todo mundo foi muito bem, né? O Mateuzinho recebeu essa bola, foi rápido e acertou. Contra-ataque de manual, né? Passar a bola. O Yuri Alberto já tinha sido diferenciado no gol dele, que ele vai rapidinho naquela agulhada. E agora também ele tem um senso ali de muita rapidez. O Depay passar. De dar o tapa pro Depay chegar fazendo gol. Excelente lembrança do nosso Ricardinho Olímpico, perguntando qual dele foi mais bonito. Do menino Bidon pra cima do Barros ou do Berrio pra cima do Vitor Luiz, que é um drible que ficou marcado Semifinal também, de Copa do Brasil. O Flamengo acabou perdendo aquela final pro Cruzeiro depois, né? Isso. Eu acho o drible do Bidon plasticamente mais bonito. Eu concordo plenamente. Plasticamente mais bonito. Não é usual. Não é usual. Você já viu drible de letra, né? O drible do Berrio é um drible, assim, muito bem... muito bem executado. Assim, arriscado. No timing correto, assim, o último... Ele vai buscar a bola depois de driblar o Vitor Luiz no limite. Agora, o gol, a sequência do gol do Corinthians é mais bonita que a do gol do Flamengo. O Diego pega até mascado na bola, o Guerreiro pula e a bola acaba entrando no canto. E no caso do Corinthians ainda tem a jogada construída. A bola passa pelo Mateuzinho, chega no Yuri Alberto. O Memphis vai acompanhando a jogada como um autêntico centroavante. Então, assim, é uma jogada de um contra-ataque de manual. Sabe? Deve ser horrível odiar o Memphis, né, lá em São Paulo, né? Porque, assim... Não dá pra falar do salário dele. Pegava no pé do cara, salário, palacete... Então. Ou até quando o cara fez gol na semifinal da Copa do Brasil contra o Cruzeiro, faz gol na final. O que esperava do cara? Ganhou o Paulista e ganhou a Copa do Brasil. E usando a bola contra o Palmeiras na final do Paulista. E eu queria falar de um cara que é especialista em Copa do Brasil, que é o Dorival Júnior, que ontem montou uma estratégia absurda. Tetracampeão. A quarta conseguiu tirar o Vasco da zona de conforto, que assim, a gente viu o Vasco cruzando muita bola na área. Mesmo quando não tinha o Verratti, a principal função era Andrés Gomes isolado numa ponta. Melhor do Vasco. Melhor do Vasco, é ele que dá assistência do gol do Nuno. E assim, tirando jogadas da cartola, porque o Vasco não conseguia arrumar jogadas. O Corinthians foi lá, conseguiu botar muitos jogadores no meio de campo e dificultou muito a armação do Coutinho. Que é outro ponto que eu quero entrar, que eu senti falta ontem. Porque assim... As duas. O Coutinho é o maior salário do Vasco. Ele recebe cerca de 1.700.000. Ali do lado do Corinthians, tem um Depay que recebe por volta de 4 milhões. É o maior do futebol brasileiro. É o maior do futebol brasileiro, o maior do Corinthians. Mas, cara, a gente tá falando de um cara que ajudou a decidir Paulistão no ano e que ajudou a decidir a Copa do Brasil, fez gol em final. Ele se pagou. Semifinal. Ele se pagou. Não é entrando naquele mérito do Corinthians ter uma folha salarial acima do que pode arcar. Isso tudo a gente não vai entrar nesse mérito, porque se entrar nesse mérito, nada do Corinthians vai valer e é mentira, né? Jogaram, tava lá em campo e a gente fala do futebol que aconteceu na final. O Depay fez valer cada dinheiro gasto do Corinthians no mês. O do Coutinho, ele não consegue, porque assim, um cara que tem o maior salário, ele tem que chegar na frente do gol, decidir, tem que dar passes, assistências. Ontem o Coutinho recebeu uma bola numa jogada individual do Ryan, parecida com a do Andrés Gomes do lado esquerdo, cruzou, o Coutinho furou a bola, gente. Pra gente seguir falando sobre... O Coutinho não pode furar a bola. Coutinho versus Memphis, isso. Dito isso, pra aquela câmera, então, Coutinho, você que é tão fã do Coutinho, muito fã. E defendeu o Felipe Coutinho, mas pra final, você acha que ele ficou
devendo muito, é isso? Cara, porque assim, a gente tá falando aqui do Depay que conseguiu fazer o gol, do Yuri Alberto também que construiu as jogadas e também fez um gol, do Bidon que foi o principal protagonista ali da jogada individual com um drible absurdo, o Mateuzinho foi muito bem. Aí do lado do Vasco, a gente pode cobrar um jogador de 19 anos, igual o Ryan? Pode, mas assim, é um moleque de 19 anos que decidiu quase tudo no ano do Vasco. E nos lances importantes do Vasco no segundo tempo, ele protagonizou. Ele protagonizou. Assim, Andrés Gomes, que fez uma semifinal e uma final muito boa. Se é um cara que merece ser elogiado nos jogos da final, esse jogador é o Andrés Gomes. Jogando sozinho na ponta esquerda, sem a aproximação do Pumita. Pumita com uma dificuldade absurda de aproximar nas jogadas, de dar sequência nas jogadas, e o Andrés Gomes ia lá e criava sozinho. Agora, eu senti falta do Coutinho chamar a responsabilidade, cara. Coutinho é o principal jogador desse Vasco. É o cara que é ídolo da torcida, que veio com uma identificação, que veio com uma apresentação absurda. Ele tinha que apresentar muito mais futebol. Ele só aparecer na bola parada, né? E aparecer na bola parada, eu comentei isso na transmissão com o Cantarelli, assim, dificilmente, o Vasco tinha um escanteio onde tinha uma finalização. O Coutinho botava na área, era só pra consagrar o André Ramalho, só pra consagrar o Gustavo Henrique. Então, assim, nem Seu a bola parada ele tava conseguindo ir bem. Fazer o nome da zaga. Fazer o nome da zaga. O Vasco consagrou o André Ramalho e o Gustavo Henrique. Não, e assim, acho que esse... É lógico que a gente... É um momento muito propício pra gente falar sobre isso, em função do desempenho do Coutinho nas finais da Copa do Brasil, mas diferentemente de outros momentos em que o Vasco vai enfrentar o Palmeiras, aí você olha assim, você olha o elenco do Vasco e o elenco do Palmeiras, existe uma disparidade. Você olha o elenco do Vasco e o elenco do Flamengo, também tem uma certa diferença de um elenco e outro. E no caso do Vasco e do Corinthians, gente, não são dois mundos diferentes. A gente tá falando do 14º e do 13º colocado do Campeonato Brasileiro. Então, assim, o campeonato que mais consegue medir a semelhança e as diferenças de cada equipe é o Campeonato Brasileiro. E Vasco e Corinthians estão lado a lado. E nesse caso, falta ao Coutinho, acima de tudo, um senso de protagonismo dentro do Vasco. Eu acho que, por muitos momentos, isso acabou sendo abafado em função da grande temporada do Ryan, como um todo, em termos de protagonismo, em termos de qualidade mesmo, e principalmente da forma como os jogadores que chegaram na janela do meio do ano acabaram se adaptando ao elenco do Vasco. Tanto o Andrés Gomes no ataque, como o próprio Cauã Barros no meio de campo, que não fez uma final boa ontem. Mas, enfim, é peça fundamental para que o Vasco tenha conseguido chegar à final. Então, assim, acho que faltou um pouco de senso de protagonismo a ele, principalmente ontem na final. O Vasco teve, sei lá, um segundo tempo inteiro pela frente para poder fazer um gol contra o Corinthians. E a gente não vê uma tentativa do Coutinho de fazer algo diferente. A gente viu o chute do Matheus França dos minutos finais, que a torcida do Vasco tá indignada, que ele isola a bola. GB. Nem isso o Coutinho tentou fazer, por exemplo. Assim, tudo bem, o Matheus França, não conseguiu desempenhar com a camisa do Vasco e tal. Mas o Robert moleque, Renan saiu conduzindo bola no final. O Robert Renan dentro da área, driblou 1, driblou 2, fez o passe pro Paulo Henrique pra tentar criar uma jogada. Assim, falta do Coutinho também essa vontade de ser protagonista. A gente não pode, num jogo onde o Ryan não aparece, também ficar só a esperança de um moleque de 19 anos. Cadê o jogador que veio com protagonismo, que veio com uma apresentação em São Januário, lotou São Januário, que teve música pra ele, a torcida idolatra o cara? Por que ele não aparece nesse tipo de jogo? E outra coisa... É importante cobrar isso também, porque assim, ele aparece muito em momentos de reclamação no gramado. Ficou muito marcado quando ele reclamava de jogadas com o Verratti. Que ele dava soco no gramado, ficava reclamando com ele porque que o Verratti errou e tal. Mas também eu quero ver uma postura dele se cobrar. Porque assim, eu entendo que ele vai na parte... O pessoal chutou a bola aqui, ó. Valeu. Devolve a bola lá, Matheus. Devolve a bola lá. Aí, ó. Maneiro, aí, ó. Já tô perdendo. Isso aí. Quase deu pique. Quem disse que eu não participo do futebol? Agora eu sou gandula, irmão. Quase explodiu a Magic Black ali. Cadê a câmera do alto? A câmera do alto? Tem, não? Porque a galera chutou a bola aqui, só pra explicar o que tá acontecendo. O Charla de Quinta hoje é direto aqui do Craque do Amanhã, na Arena Carioca 1, aqui no Parque Olímpico, em Curicica. Curicica, isso. Grande Barra da Tijuca. Olha e, a especulação. Mano, os caras chutaram a bola aqui, ó. Olha a câmera que você pediu aí, ó. O nosso estúdio fica aqui no escanteio, beleza? Isso. Você que tá vendo aí o campo e tudo mais. E a bola veio parar aqui, cuidado. E aí, vai. E aí o que eu tava falando é que assim, muita gente fala como desculpa pro Coutinho, é que o Vasco tem dificuldade na armação das jogadas lá de trás. E aí o Coutinho toda hora tem que voltar pra fazer a primeira armação. Cara, eu entendo
Eu entendo que isso é um contexto de ele ficar mais cansado durante o jogo pra poder decidir as partidas. Mas chega um momento que, assim, o Vasco, por exemplo, com o Thiago Mendes, desde que ele começou a jogar nas semifinais, o Vasco ganhou uma qualidade no passe, na saída de bola. O Coutinho não era tão acionado assim na primeira bola. Então ele conseguiu ganhar um respiro maior pra aparecer no ataque. Por que ele não conseguiu aparecer? Tem que ser cobrado isso. E assim, um time que tá em recuperação judicial, pra tentar recuperar o dinheiro, tá cada vez mais gastando um pouquinho mais, mas não gastando tanto. Será que vale a pena gastar 1.700.000 num jogador que não consegue decidir partidas? Esse é o ponto que o Vasco tem que pensar. Um detalhe, você tem citado muito isso nos seus comentários de recuperação judicial, porque ontem no entorno do Maracanã me contava assim, manda o Enzo esquecer o negócio de recuperação judicial, pô. Esquecer isso aí. Mas tá ali, né? Mas tá ali, é um fato isso. É um fato. E assim, não tô falando que o Vasco está errado em fazer isso, eu tô falando que é um fato que o Vasco tá tentando respirar de outras formas financeiramente. É isso. Então assim, é um time que não tá tranquilo pra fechar o mês, é um time que corre o tempo todo pra fechar o mês tranquilo. E o Pedrinho tem mérito nisso, o Pedrinho não gasta além do que... A gente tá falando muito do Corinthians, o Corinthians gasta muito além do que arrecada, por exemplo. O Vasco não faz isso, o Vasco tem responsabilidade financeira. Mas assim... Só que é uma responsabilidade financeira com uma realidade financeira muito difícil. Exato. Herdada dos presidentes anteriores e da SAF que acabou saindo. Por isso que é sempre bom pontuar. E assim, eu acho que o Vasco tem que parar pra pensar e assim, o Coutinho termina o contrato dele no meio do ano que vem. O Vasco tá pensando em renovar. Mas assim, vai renovar pra manter o mesmo salário? Ele vai ganhar um salário a menos? Vai abrir espaço na folha? Porque um cara de 1.700.000 num time que tá com dificuldade de respirar financeiramente... Você tem que ter um cara que decide os jogos. O Coutinho não tem sido isso. Sim. E assim, é um jogador que me agrada muito. É um jogador que é importante pro estilo de jogo do Vasco, tá? Eu não descarto isso. É um cara que é importantíssimo pro estilo de jogo do Vasco. Mas será que vale a pena pagar 1.700.000? Eu acho que é uma discussão válida pro ano que vem. Eu acho que o Vasco vai debater muito tem isso. até uma discussão em relação a isso. A quantidade de jogos que o Coutinho não participa de um gol no Vasco. Sim. Que é, o pessoal fala muito da pré-assistência. Eu falava que o Enzo era contra, que eu falava da questão física do Coutinho, cara. Mas hoje em dia ele joga quase os 90 minutos, né? Ontem Ele joga. ele esteve nos 90 minutos em campo, praticamente. Então. Isso aí. Por Então, exemplo, assim, só que anteriormente ele tinha dificuldade de concluir, eu acho que ele ainda tem, tá? Ele decide. Dificuldade de concluir os jogos na reta final em altíssimo nível. Ele fica muito cansado, sim. Eu acho que é isso. O Nuno Moreira também tem esse problema por conta da quase 2 temporadas seguidas. Ele terminou a da Europa e veio pra cá pro Brasil e continuou a da do mas Brasil. a questão do Coutinho é, ele vai conseguir... Porque o Memphis, por exemplo, para fazer um gol na reta final, ele tem que acompanhar o ataque, chegar lá inteiro, né, para conseguir... Ele vai conseguir ser efetivo. E eu falava isso. Os minutos finais de um jogo, principalmente numa decisão, são os minutos mais importantes da parada. Sim, com certeza. E o jogador que é o decisivo, ele tem que estar pronto para decidir nesse momento. Exatamente. Não adianta ele jogar ali 45 minutos em alto nível e 45 minutos não. Assim, é um jogador que consegue encontrar essa sequência ainda na carreira, ele tem capacidade Não, física sequência pra de fazer jogos isso. ele tem, é a carreira que ele mais jogou na história. É a temporada que ele mais jogou na carreira. Em número de Mas a jogos. gente via, era outro Coutinho. Não, era outro Coutinho, isso é um qualidade, fato, né? isso é um fato. Mas outra assim, coisa. em número de jogos ele conseguiu entregar, pelo menos esse ano, mais do que ele entregou a carreira toda. E isso também era cobrado do Memphis também, lá em São Paulo, né? Ao longo dessa temporada, muitas vezes quando o Corinthians não fracassava com o resultado, perdia algum jogo, era muito cobrado o custo-benefício do Memphis, o valor do salário dele que a gente já falou aqui, que é altíssimo, e o que ele estava entregando. O Memphis só joga quando vai na data FIFA lá na Holanda. Artilheiro da Holanda. Aqui não faz nada. Só que assim... Olha aí, a gente apareceu na TV, hein? Olha aí, ó, ó. estamos na placa publicitária, beleza? Olha Agora aí, já hein? mudou ali, mas Vencemos estamos na ali. vida, hein? Isso aí, show de bola. Demais. Projeto Craque do Amanhã. Bicho tá pegando, o jogo tá rolando por aqui. A gente vai receber alguns convidados e a charla de quinta tá rolando aqui na Arena Carioca 1, beleza? Por exemplo, você tá com segunda tela com a gente assistindo os jogos em outro Sim. lugar, vai aparecer o Charla lá na placa de publicidade. Olha que Pô, maneiro. sensacional, maneiro demais. Fica no evento. Agora, do Memphis eu queria falar também. Porque eu acho que é isso, mano. Craque que tem um preço elevado, ele é obrigado, minha visão, ele é obrigado. Mas o preço... Não, pra mim, assim, preço no futebol atual entra em campo. Flamengo e Palmeiras não disputaram os títulos da temporada disputaram porque são os
times mais caros. Óbvio que aliado a isso tem trabalho, Sim, mas tudo mais. financeiramente Mas muito importante. Pra você iniciar, quero disputar títulos, você tem que investir. Hoje você não vê mais no futebol atual, é muito difícil, muito raro. Temos o Mirassol, que é a exceção que confirma a regra, que vai acontecer uma vez a cada... Um exemplo de o dinheiro. Leicester na Inglaterra. De dinheiro mal, Sim. mal aplicado que dá errado. Esse ano o Botafogo, Sim. grande Dilcim. Porra, aí. Vasco tá triste igual... Tá triste também, né? Cara, Vascão ontem. hoje não é um dia muito legal pra mim, não. Eu também tô muito triste. Porque assim, eu nem quero falar de futebol e tô vindo jogar bola. Tamo junto aí. aqui, Dilcim. Valeu, Tamo junto, Dilcim. Valeu. É isso. Vai, Beto. Do nada questão- passou Dilcim. Absurdo. Nada, aí, esse aí... Vai, Matheus, vai, Matheus. Como é que é? Como é que é? Não, Coração me fala. dá 3... Como é que você faz um negócio desse? Trocando pra sempre por às vezes. Uma aventura por uma paixão. Pô, mas vocês foram- Agora, péssimo negócio, coração. Não, vocês foram no grave, pô. Coração me fala, como é que você faz um negócio desse? Por favor, né? Trocado Não. pra sempre por às vezes. Dilcim, aventura que falou pra por gente né, no ano passado, eu acho, que corta cabelo no mesmo lugar do Gabigol, né? Sim. Quando o Gabigol tava no Rio, né? É isso, Tem até importante, uma né? lembrança ali. É isso. E Dito assim, isso, o que tá acontecendo aqui? Cockpit. o Memphis, que o Veterano falou, o negócio de dinheiro, esse ano, por exemplo, ele citou Palmeiras e Flamengo que Stop. gastaram e por isso chegaram, mas também tem trabalho em torno pra dar certo. O Botafogo também gastou muito, né? Mas o Botafogo já é uma temporada onde o Texas já teve mais conturbação e mesmo gastando bastante, que o Botafogo gastou, 700 milhões, né? Sim. O Botafogo não conseguiu rodar. vai Gastou pré. com o Danilo, é a maior contratação Então, da história do mas Botafogo. o que eu ia dizer sobre o Memphis, cara, eu acho que... mas o cara é caro, o Corinthians não tem dinheiro. Acho que o debate da sustentação do Corinthians... Que a gente tem que lembrar que o Corinthians não ter dinheiro é uma coisa. Times que tem uma torcida inferior à do Corinthians é outra coisa. O Corinthians, mesmo não tendo dinheiro, ele consegue... Fatura bilhão. Ele fatura muito. Fatura muito, sim. Isso diminui ali o lapso de uma dívida, né? O que uma dívida pode ocasionar no clube. Mas dito isso, assim... não, o Corinthians não pode gastar no Memphis de uma forma responsável? Não pode. Agora, fala pro torcedor corintiano hoje que não pode. Pro torcedor corintiano, deveria. Eu sou capaz de afirmar que se o Memphis não tá no Corinthians, os títulos desse ano não existiriam. É um jogador diferente. Não, isso um é jogador... certeza, tá? Certeza, Isso é pra mim é certeza, isso. certeza. Então, assim, comprar o Memphis, trazer o Memphis, significou comprar títulos. Títulos esses que o Palmeiras, que investe muito mais, que o Corinthians, não tão mais. O Corinthians é o quarto elenco mais caro Como é que Série A. ficou o torcedor palmeirense esse ano? Não, o Palmeiras não ganhou nada. Eliminado pelo Corinthians na Copa do Brasil. Perdeu Perdeu O o Paulistão pro Corinthians. E o Corinthians é campeão de um torneio nacional, algo que o Palmeiras não foi. Então, assim, se justifica o custo do Memphis? Eu acho que sim, porque para entrar na história não tem custo. Depois, se vai ocasionar algum problema pro Corinthians, a gente vai analisar no depois. O analisar esse ano é falar pro torcedor assim, o Memphis, sabe qual foi o custo do Memphis, na verdade? O custo foi de 4 milhões e tanto por mês. Isso. Agora, o benefício, entrar pra história. Ser Tá na ídolo. história do É clube, ídolo ser do ídolo. Corinthians. Tem lá um título com um gol dele. Não, E e aí, assim, aí vai tem lá. um outro componente nisso. Eu lembro muito bem quando o Klemer veio no Charla. E aí o Cantarelli sempre perguntando, como é que era o Flamengo naquela época? Anos 90, o Flamengo com dificuldade financeira. Você recebia pouco no Flamengo? Ele falou, cara, o Flamengo sempre pagou bem. E aí quando eu falo Flamengo, eu tô falando do Flamengo, do Corinthians, do São Paulo, do Palmeiras, do Vasco. Esses times grandes... Ele bota no contrato alto bota salário. no contrato, Vai pagar? sempre vai ser alto. Então, assim, sempre existe o risco, ou melhor, a chance. Né? De conquistar coisas grandes, mesmo não tendo responsabilidade financeira, mesmo gastando mais do que deveria. Eu acho que isso sim é um debate importante. A gente não pode abrir mão desse debate de falar sobre os clubes gastarem o que podem,
Mas eu acho que não é um papo agora. É isso. Pra hoje. Cantarelli, Hoje. Pra hoje não é. Jogador caro é aquele que você paga e não joga o ano todo. Sim. É aquele que você fica no banco e quando entra, ele acaba entregando o jogo. Esse é o investimento do clube que é errado. Também acho. Agora, você pagar 4 milhões pra um cara que é artilheiro da seleção holandesa, que já jogou pro Barcelona, Atlético de Madrid, Lyon, que é uma referência técnica no futebol mundial. Irmão, ele vai fazer isso que ele fez. Ele decidiu um Paulistão, ele eliminou o Palmeiras na Copa do Brasil, agora fez gol no título pro Corinthians. Isso tudo tá ali no valor dele e vale muito a pena. Porque assim, quem vai falar que ele não abriu espaço pro Bidon aparecer? Claro. Porque joga a responsabilidade toda pra ele e o Bidon vai lá e se sente mais livre, sem a pressão. O Garro, que era a principal referência técnica do time, agora é banco. É, Não, banco mas por conta isso- da questão física Mas, também. mas ele não Isso- consegue mais entregar tecnicamente Isso também. só me incomoda do lado de... Financeiro, sim. É assim, dele não poder ter esse time e ter. Não, E isso é outros verdade. que, como o Vasco, que faz o que pode fazer. Não, isso aí Isso me é incomoda. Isso me Não, incomoda. isso me incomoda também, porque é Até justamente... porque o meu time, enquanto não se arrumou, era dedo na cara o tempo todo. Time caloteiro, Isso. time que... Então assim, se arrumou... É justamente nesse Aí o outro momento, se né, arruma que e- se diferencia. Mas por anos fez contratações igualmente bombásticas. E o sem dedo dinheiro. era apontado toda hora. É, mas Toda hora. Quantas Cara. Celeflies você viu? Sim. Vários. E afundaram o Flamengo. É. E Esse é o problema. a É longo afundar prazo- o time, né? A longo prazo é isso. Seguinte, ó, tem superchat na área. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Decotes. E aí aquela provocação pro Enzo, que é o seguinte, ó. Superchat bem feito para o menino Barros, que pisou no escudo tricolor. Teve isso, hein? Cara, olha só, a E galera. o castigo chegou A rápido. gente bate muito nessa tecla aqui com quem a gente convida. E agora não dá pra voltar atrás, galera. Vocês não Por quê? querem. A rapaziada não quer o futebol raiz, não quer. Pisar no escudo eu acho que é mas, demais. irmão, olha só. Vamos Pisar lá. no escudo é demais. Vamos lá, rapaziada. Mas, tipo assim, o Pisar no Edilson escudo é Capetinha demais. já fez coisa muito pior que Pisar no isso. escudo. Não, pô. e se fez isso, tem que segurar a pressão agora. Tem que segurar. Isso, eu Futebol raiz concordo, é isso eu concordo plenamente. Fez Tem que isso, ser zoado. A e torcida o- do e Fluminense tomou vai um drible zoar. humilhante Pra na grande caralho, final. agora. E ele vai lembrar que quem foi eliminado foi o Fluminense, não foi? Acabou. O Fluminense agora tá zoando o Vasco perder a final da Copa do Brasil contra o Corinthians. Mas quem eliminou o Fluminense foi o Vasco. Então, Sim. assim, tem todos esses méritos. É, ontem na internet os tricolores estavam Não, surfando principalmente na com o Cauã onda. Barros, assim, eu entendo O Galvão provocou o Fluminense? quem? Pisou no escudo do Flu. Ele pisou no escudo full. Pisou e chutou. Assim, eu não sou aquele falso moralista. Pra mim, isso, se o Fluminense, se o jogador Fluminense fizesse a mesma coisa, eu não ia ficar incomodado, porque pra mim, o escudo tá no chão, irmão. O cara vai pisar, aqueles vídeos assim, jogadores respeitando o clube, que é o cara quase pisando, aí o jogador indo tirar lá. Eu acho esses vídeos ridículos, eu não acho isso maneiro, acho isso foda-se, tá ligado? Então assim, o Cauã Eu Barros... sempre deu, só pra voltar no tempo, Betão vai Robinho, se lembrar de Diego, Diego e Robinho Simplício. no símbolo do São Paulo e O deu um Simplício, caô tipo, boladão. e ficou pros próximos jogos e isso acontece. Isso pra mim não significa absolutamente nada. A gente tem o Luciano, que quando ia jogar na Arena Itaquera e fazia gol, chutava a bandeirinha Aqui com o o Rodrigo- escudo do Rodrigo- Corinthians. Rodrigo Pra mim, Alves, isso Isso ó. é das críticas são válidas. As Rodrigo críticas são Alves. válidas. O cara pisou no escudo, chutou o escudo do Fluminense. É. O escudo, na minha visão, assim... Eu só não concordo com... Não, eu entendo provocação, eu entendo mandar calar a boca, entendo isso e acho ruim quando o árbitro dá cartão amarelo, porque o cara vai comemorar, por exemplo, na frente da torcida adversária. Eu acho ruim quando isso acontece, quando o árbitro vai e dá um amarelo. Agora, por outro lado, nessa questão envolvendo Olha o Matheus aí. Olha o ó. Matheus Costa aí. Pô, e aí? Invade a live, Matheus. Tá cansado, tá cansado. Agora é o seu Zé, Matheus. Procurando o banheiro, cara. É lá. Olha lá. O cara no meio do jogo, o cara vai no banheiro. E na minha visão, assim, pisar escudo e chutar escudo, eu acho que é acima do tom. Pra mim. Eu tô contigo, Acho acho. acima do tom. Acho. Independentemente... Você, jogador, adversário, rivalzão, tô ganhando 3-0, Gente. faz o quarto gol. Prefiro mandar a Maravilha. torcida calar a boca do que pisar no escudo do time. Mas prefere, mas por que pisar no escudo? Mas tá no chão, caralho. tá no chão, não é pra pisar? Pô, Tá no gente, chão, não é pra pisar? Não Não é. pra pisar. Principalmente porque ele pisa Não é e pra chuta, pisar. pô. No É. Flamengo? Não, isso é verdade. Tipo assim, não é que ele passa por cima. Exatamente. Isso Não é aquela isso que... um fato. É que no você Flamengo não viu o tinha- vídeo, tem que explicar. Ele No não viu o Flamengo vídeo. tinha escudo no chão, lá no Ninho, em um monte de lugar. O Felipe Luiz falou, escudo é tão
Importante não pode ficar no chão. Aí botaram os escudos no teto. Isso aí. Pra ninguém pisar. Não, mas escudo no teto, ninguém porque pisa tem nem querendo. muito jogador que acaba pisando no escudo, porque o escudo fica ali perto do gol, e às vezes o cara vai bater o escanteio correndo mas e não não é, vê. não é o caso, querer. né? Ele realmente, Você foi lá ele e- realmente ficou pisando e depois dá um chute. Tipo assim, É, foi então. proposital. Ele não foi passou por cima sem Pra querer. mim foi exagero, foi. Agora, pra mim Mas o é do futebol... game, né? Cara, futebol assim, outro dia o Felipe Ele Melo... não fez o papel dele? Felipe Melo falou uma parada que eu concordo com o que o Felipe falou. Não lembro qual foi o lance, vocês podem até me ajudar. Alguma situação de que um jogador foi driblar o outro e meio que deu uma esculachada no drible. E o Felipe falou assim, mano, se é comigo, eu acho que o cara tem que fazer. Só que se eu tô na frente, eu vou levo. levantar. É isso. Futebol é essa parada. Mas se ele, se ele joga no meu time, eu vou falar que faz. Agora, que tem aí Pra o mim, Barros. pra mim é nesse nível de pensamento. Sim, acho exagero o escudo. Tô mais com o Matheus do que contigo. Agora, que é uma situação de você ter que segurar a bronca. Quer ter personalidade? Concordo plenamente. Vou fazer, vou acontecer. Irmão, não fez, não aconteceu. Segura a bronca, porque como você mandou pra lá, vai voltar pra cá. Assim como o Ryan fez a letra C pro Fluminense, e aí todos os torcedores do Tricolor ontem botaram vice com o C dele fazendo, entendeu? É. É normal. É normal. Assim, eu consigo... Eu entendo o que o Matheus tá falando, de achar que é acima do tom, mas assim, essa parada com o escudo em si é um negócio que não me pega. Me É pega um negócio demais. que... Isso aí, se fizer com qualquer clube, vai dar, Pô, dar mano, ruim. não, vai dar ruim com a porque maioria da quando torcida. eu tô Se acontece ruim. com a torcida do Vasco é Vai ficar dar puta. ruim. Eu tô falando de mim, né? Quando eu tô provocando a pessoa, o adversário, eu tô falando na cara dele. Quando você tá fazendo um bagulho com escudo, é com a instituição, pô. Rapaziada, o que vocês acharam aí da resenha no Charla Podcast? Principalmente agora, né, com essa questão aí do Cauã Barros, né, ter pisado lá no escudo do Fluminense. Você concorda que é muito grave essa situação? Ou, como eu, você tem que achar que o escudo não tem que ficar no chão, ele tem que ficar no alto? Tá no chão é tapete, tapete foi feito para ser pisado. Então deixa aí o seu comentário a respeito do que você achou aí desse corte do Charla Podcast, se você também concorda com o Enzo, onde ele diz que o Coutinho sumiu do jogo, não apareceu. Coutinho não aparece nos grandes jogos e tá difícil de renovar aí com o Coutinho com 1.700.000. Seu comentário é importante, sua inscrição vai ajudar o nosso canal a crescer cada vez mais. Deixa o like. E se puder hypar, vou te agradecer. Um grande abraço a todos, saudações vascaína. Fui!